Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hora Aula. Hoje com uma convidada, psicopedagoga Tânia. Antes de passar para a Tânia e para o Orlando se apresentarem, eu vou só dar uma lembrança para vocês aqui que a gente não falou no primeiro vídeo. Apesar do canal ter o nome de Hora Aula, a gente tem como objetivo aqui aprender, tá? A gente não está aqui para ensinar, embora sejamos professores, vamos conversar com profissionais de outras áreas. A ideia é a gente refletir todos juntos, trocar ideia, informações, para que a gente possa ter esse momento de reflexão, bate-papo, mas novamente, com o objetivo de aprendizado e não de ensinar ninguém, porque nós somos professores, porque por mais que a gente tenha essa ideia de dar aula, né, a gente aprende todo dia com os alunos, com novas informações e assim por diante. Então, a gente está gravando aqui no dia 29 de março, 6h37 agora. Eu vou dar boa noite para o Orlando e aí ele passa para a Tânia se apresentar. Boa noite, Orlando. Boa noite, Lucas. Boa noite, Tânia. E prazer estar aqui com vocês, contribuindo para essas reflexões na hora aula. Tânia, se apresente aí, por favor. Boa noite, Lucas, boa noite, Orlando. Eu sou a Tânia, psicopedagoga e professora. Estou aqui para aprender um pouquinho com vocês e trocar algumas experiências, tá? Pessoal, então nós vamos iniciar o nosso tema aqui hoje relacionado a questões socioemocionais. E aí a gente vai tentar trazer reflexões sobre as questões psicológicas associadas à educação. E aí a primeira coisa que eu vou passar para a Tânia, para que ela possa trazer essas reflexões, é sobre a importância da relação, do afeto que existe entre aluno-professor, aluno-escola. Ou seja, quando a gente está numa sala de aula com os alunos, é muito importante porque os professores conseguem enxergar quando um aluno, principalmente em algumas escolas onde o professor já tem aquela caminhada de anos, já conhece mais os seus alunos, ele consegue ver quando o aluno está preocupado, está fechado, está falando demais. E, por exemplo, quando o aluno é muito extrovertido, participa sempre, ou até bagunceiro, entre aspas, quando ele está amuado, quietinho, a gente percebe e a gente vai lá e conversa com ele. E na questão da pandemia, esses alunos, além de não extravasarem a sua energia, também tem essa questão de muitas vezes a gente não sabe se ele está com dúvida porque ele não apareceu na câmera, ele fica às vezes com vergonha de falar, e assim a gente tem uma dificuldade maior no aprendizado. E aí eu vou passar para a Tânia para tecer alguns comentários, umas reflexões, se isso realmente acontece, talvez como melhorar, enfim. Com você, Tânia. Sim, Lucas, não tenha dúvida, né, que o afeto e o aprendizado, ele está ligado, né, muito ligado. Ninguém aprende com quem não se admira, né? E o professor tem esse poder, né, de olhar nos olhos do aluno e saber que ele não está legal com o jeito dele andar. Não é uma coisa que dá para explicar, porque não existe uma leitura corporal técnico, mas sim um olhar, né? O professor conhece, sabe que o aluno não está bem. E, às vezes, o professor tem um tempo para chamar esse aluno e conversar. E aí se estabelece essa afetividade e com outros, talvez não consigo. E aí que começa a ter o problema, né? Então, eu acho que a aprendizagem, ela só acontece com essa afetividade. Vem acontecendo agora, com a questão da pandemia, que nós estamos longe do nosso aluno, né? O aluno mais velho, por exemplo, que eu dou aula na faculdade, ele me chama no WhatsApp e vai lá falar tudo que ele quer. Mas a criança não tem esse discernimento, né? Então, assim, ele tenta chegar no professor. Se o professor estiver ocupado, ele não consegue falar e aquilo traz uma angústia. Eu acho que o professor, ele é uma peça fundamental, né? E, às vezes, a criança não tem nem condições de falar com os pais, porque trabalham muito, tal, chegam tarde, e o professor acaba sabendo mais da vida do aluno do que propriamente a família.
E essa troca é muito legal, né? E quando isso se estabelece, o aluno aprende tudo, né? Inclusive, vários autores já falaram sobre isso, né? Piaget, Vallon, até o Rubem Alves fala que o professor que é motivado, que é apaixonado pelo que faz, o professor se torna imortal para o aluno, né? E eu acho que isso é uma verdade. Está difícil agora na pandemia, mas mesmo assim alguns professores conseguem, né, perceber que o aluno está ficando desmotivado e aí acaba sempre chamando para uma conversa em particular. Eu acho isso muito bacana, muito interessante, muito importante. É engraçado porque eu já vou passar por Orlando, mas só uma coisa que no ano passado, né, quando teve o início da pandemia, lá em março, que fecharam as escolas, e aí a gente teve as férias adiantadas para abril, e aí eu escrevi, a Tânia e eu, pessoal, trabalhamos na mesma escola, tá? E aí a diretora da escola pediu para escrever um texto de recepção para os alunos, para os professores, para os pais, enfim. E aí no texto eu escrevi justamente isso que a Tânia falou e que a gente está comentando aqui. Eu coloquei lá no texto que existem alunos que contam coisas para os professores e não falam para os pais. De tanta reciprocidade e afeto e carinho que eles têm por alguns professores, né? Não são todos, claro, sempre tem aquele mais querido. Então, é importante a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes, aquele aluno, não sei, ele não aprende, ele não sei o quê, mas se a gente não tratar o aluno como um todo, e as questões socioemocionais são importantíssimas, talvez a gente não consiga ajudar, né? Então, precisa ver o aluno como um todo. Orlando? Sim, com certeza. Você sabe, Tânia, no encontro anterior, a gente conversava, Lucas, sobre a história da escrita, né? Eu assisti. E a gente, e o Lucas até provocou algumas reflexões sobre a questão se a escola do passado era melhor. Eu acho que vai muito nessa linha que vocês estão falando, porque vamos lembrar que a escola do passado, antes da democracia, era uma escola que não tinha o aluno como um sujeito, né, assim dizendo, da aprendizagem. E ele era um alvo, né, alguém que se depositava e que ele não tinha voz para isso, né? Até que na escola moderna, a partir da escola democrática, a psicanálise começa a fazer parte, inclusive, da pedagogia, né, para você compreender o aluno nesse sujeito. Então, ele, como sujeito, é alguém dotado de emoções e que as questões sociais do ambiente dele, desde fora, impactam na formação do seu ser, né? E aí eu fiz até uma provocação com o Lucas sobre a questão, né, na linguística que a gente fala da linguagem dos mitos, que só nós, seres humanos, a gente fica criando explicações para o desconhecido, e a escola é o lugar de desmistificar isso. E qual era a minha crítica? Porque mesmo na democracia, a gente tem os nossos colegas, os nossos professores ainda carentes de uma formação, e você percebe muitas explicações mitológicas sobre problemas que devia ter um olhar mais científico, né? Então, por exemplo, eu sou de uma época, né, quando eu era criança, eu escrevia um dedo, com a caneta no meio dos dedos. E minha letra era horrível. E até hoje. E aí você tinha o caderno, o famoso caderno da caligrafia, porque o conceito de ter a letra bonita era algo assim pedagogicamente positivo, né? E eu até vou jogar depois vou passar para você, porque assim essa preocupação com a escrita, com a letra bonita, sem se preocupar com essas questões emocionais, sem ouvir, né, o que o aluno tem, que é isso que a escola democrática pede, o caderno de caligrafia. E até hoje você tem colegas que falam assim, isso é um problema do psicopedagogo, porque a letra do menino está feia, né? Quando você vai ver é isso. Aí quando passa por uma análise técnica, e o psicopedagogo fala assim, ele não tem problemas na escrita nem na aprendizagem, é uma questão da letra dele mesmo, né? E mesmo às vezes com um laudo seu, não sei se você deve passar por isso, com um laudo técnico, ainda há resistência de compreender que, na verdade, o problema não é na letra, né?
mas existe algo que está permeando a questão da aprendizagem, que pode ser emocional e tal, precisa ter um olhar mais cuidadoso para isso. Sim, Orlando. Então, essa questão da preocupação com a escrita, né, a caligrafia, não é a caligrafia em si, né, mas é a dificuldade que você tem motora, né? Então, tem vários fatores que podem contribuir para isso. Uma criança de 4 anos, ela não está preparada para fazer uma letra cursiva, né, que a escola exige tanto, né? Porque se ela não está alfabetizada, ela não consegue separar que cavalo tem 6 letras, 3 sílabas, que vai formar uma palavra, como é que você vai grudar tudo isso? Né? Então, às vezes, a pessoa pega e começa a fazer a criança a escrever para ter uma letra bonita. Então, a musculatura da mão não está ainda pronta para esse tipo de refinamento. E aí, o que acontece? Acontece a disgrafia, que, na verdade, não é disgrafia, né? Disgrafia é uma questão biológica. É simplesmente porque ela não consegue mais, porque o motor dela não vai funcionar com aquele refinamento. Então, a tendência é cada vez a letra dela ficar pior. Então, quando chega na clínica, para mim, um problema desse, eu não vou trabalhar a letra, eu vou trabalhar o psicomotor, só. E depois a letra vai ficar melhor, entendeu? Então, assim, a escola exige isso porque é mais fácil para a escola o professor corrigir a caligrafia cursiva do que a bastão, porque você liga uma coisa na outra e aí o professor tem que ter mais tempo para cuidar. Eu costumo dizer que letra cursiva é um uniforme que a letra usa só dentro da escola, né? Porque nos livros, no ônibus, você não encontra a letra cursiva, né? Então, não tem a necessidade disso, mas a questão é o motor, é a mão, você está com conseguir fazer isso, né? Antigamente, a gente fazia aqueles, né? Hoje não precisa mais isso, hoje você trabalha o corpo no todo e ele vem para as partes. Me permite, Lucas, é que eu vou aproveitar essa onda, tem uma coisa curiosa, né? Olha só, a questão da letra cursiva que você está falando, né, que nem no outro nosso vídeo, explicando que a escola sempre teve uma dificuldade de fazer um diálogo com a sociedade, né? Então, se a gente pegar a questão da escrita, ela dá caneta tinteiro, tivemos fases que escrevemos em pergaminhos, e hoje chegou a questão, já chegou há muito tempo, né? Eu lembro até, crônica engraçada, que eu sou da época que eu ganhei a primeira máquina de escrever e fui pedir, na época, para a professora entregar os trabalhos em máquina de escrever. Eles não deixavam, porque ela falava assim, como é que eu vou saber se foi você que fez, se a letra não é sua, né? E hoje a gente está na era digital, né? E as crianças, a escola precisa perceber que, para o mercado de trabalho, por exemplo, não se vai pedir mais nada manuscrito, né? O cotidiano deles já tem muito pouca coisa manuscrito. O celular é uma ferramenta que eles digitam o tempo inteiro. E a gente, na escola, ainda está preocupado com com a parte escrita do meio tradicional mesmo, né? Então, Orlando, você é obrigada a dar uma defendida aí na categoria professor, tá? É assim, o professor, ele se preocupa com isso porque ele é avaliado dessa forma antiga, né? Se você for fazer o Enem, ele tem que fazer uma redação. Se não for legível, não vai nem ser corrigida, né? Já vai ser colocada de canto. Então, o professor acaba se preocupando com isso. Só que essa preocupação começa muito cedo, né? Eu tenho a impressão que a educação infantil, ela está sempre preocupada em alfabetizar. Se o aluno chega com 2 anos, ela começa a ensinar o alfabeto para a criança. E tem outras coisas que devem ser trabalhadas para que essa letra seja bonita incondicionalmente. Assim, pode ser até bastão, não precisa ser cursiva, mas que seja separado, legível, correto, entendeu? Essa questão do digital, né, na era que a gente vive, também é uma questão que gera muita polêmica, né, porque, como o Orlando falou, a gente tem ainda essa ideia de que o celular não pode, mas a vida deles hoje é celular e a gente ainda tem dificuldade com essa conexão, de fazer essa conexão, né, do analógico, digamos assim, nessa transição para o digital. E
eles têm muita facilidade e, por outro lado, nós, como professores, ainda temos muita dificuldade. Eu ainda sou de uma época também, não sou tão experiente assim, mas de uma época que eu ainda não tinha essa facilidade, essa facilidade com a internet, enfim, com esse meio digital. Mas, passando para um próximo tópico, Tânia, se você não quiser mais falar, se quiser falar alguma coisa sobre o anterior, eu vou falar agora, e o Orlando depois pode complementar, sobre a questão dos laudos, né, e dos diagnósticos das dificuldades, das particularidades que essas crianças têm em relação a dislexia, autismo, TDAH, enfim. Eu queria saber de você, eu vou fazer duas questões em uma aí. A questão dos diagnósticos, quanto mais precoce possível, acredito que ajuda mais, né? Porque você trata antes, eu acho que isso, assim como na medicina, eu acho que deve ser também na questão educacional e dessas questões relacionadas a essas dificuldades. E se no passado, porque eu ouço muito isso, na minha época não tinha isso, não só em relação a esse assunto da gente, mas em tudo. Os mais velhos, na minha época a gente resolvia de outro jeito, na minha época, na minha época, na minha época. A gente sempre ouve isso. Mas não havia tantos casos, ou haviam casos e ninguém sabia diagnosticar. Lucas, eu vou começar respondendo pela segunda pergunta, né? No antigamente. A questão da educação especial, ela é muito recente, né? Até os anos 50 não se falava nada sobre inclusão, né? Começamos a partir de 70 a falar, e governadores e governantes colocarem em escolas e instituições. Bom, isso aí é notório que sempre teve, né? Sempre teve. O que não tinha era estudo para se colocar essas pessoas no mercado, né? Na escola e etc. Então, assim, existem muitos textos oficiais que hoje já abarca e dá condições e dá direitos para essas crianças. Então, assim, o laudo, ele é importante, quanto mais cedo, melhor, sim, mas ele não é o fim, né? Então, nós temos aí alguns textos, como a Constituição, decretos legislativos, executivos, a Lei Berenice Piani, Piana, tem aí vários textos oficiais que dão suporte para essa criança. Mas o mais interessante, que eu acho que é um dos textos que eu mais gosto, é a nota técnica número 4, que ela fala, de 2014, ela fala que o AEE, né, o Atendimento Educacional Especializado, ele pode já começar a trabalhar com a criança sem o laudo. Tá? Então, assim, se a criança não tem laudo, ela vai ser tratada, ela vai ser respeitada, ela vai ser colocada para se desenvolver. Só que é lógico que se eu tenho uma criança com dislexia e eu não tenho certeza dessa dislexia, porque existe uma coisa muito louca. A criança, para ter um laudo de dislexia, a Associação Brasileira de Dislexia só emite esse laudo depois da criança passar por uma equipe técnica fantástica, né, uma equipe multidisciplinar, e depois ela solta esse laudo. Se a criança tiver problema no processamento auditivo, ela não vai sair com esse laudo, você vai gastar R$4.000 e vai sair de lá sem laudo. Ela vai precisar passar pela cabine, 10, 15 sessões, para aparear isso, para depois, então, sair esse laudo de dislexia. Tânia, então, se a criança tiver um problema no processamento auditivo central, ela não tem dislexia? Não é isso. É que não dá para afirmar que ela é disléxica se ela tiver problema no processamento auditivo. Então, você imagina, eu escuto muito lá no consultório, a mãe fala, não, mas eu já levei, o médico disse que ele ouve bem. Se ele ouve bem, aí é que existe a necessidade de fazer o PAC, o processamento auditivo, porque ele ouve bem,
manda para a área de Wernicke, que vai processar essas informações e mandar para a área de Broca, que vai responder. E aí, se ela não processa direito, começa a aparecer um monte de problemas que você não sabe o que é. Sabe que é um problema de escrita, de entendimento, ele não consegue interpretar texto, ele não consegue ler, ele não consegue isso. E aí tem que resolver essa questão primeiro. Né? Então, o laudo acaba ajudando nesse sentido. Um laudo fechado ajuda o professor a se direcionar. Eu não vou ensinar uma criança autista leve do mesmo jeito que eu vou ensinar um deficiente intelectual, né? Então, eu preciso saber. É lógico que isso, como eu já falei, não é o fim. Independente de eu ter esse laudo ou não, eu já começo o trabalho de intervenção. Você percebe que lá na própria escola, eu falo para vocês, vamos adaptar o conteúdo de fulano, que vocês falam, não, tudo bem, vamos, a gente percebe, não tem laudo. Mas já vamos começar o trabalho. E eu chamo a família e dou uma apertada para que esse laudo venha para a minha mão e para que eu possa direcionar os professores melhor. Isso é uma coisa que tem que acontecer, né? Então, o diagnóstico precoce, ele é importante porque passa a criança por uma equipe multidisciplinar, a criança precisa de fono, precisa de uma psicóloga, porque entra a questão da emoção, a criança emocionalmente não está bem, ela também não aprende, né? E a emoção que eu falo é várias, né? A emoção dentro da escola, é de casa, trazendo para cá, se ela é uma pessoa que escuta muito, que ela é incapaz, que ela é burra, que ela... Isso tudo vai trazendo uma carga muito negativa. Eu recebo muita criança que fala assim, eu não aprendo mesmo, eu sou burro. Gente, ele escutou isso em algum lugar, ele não nasceu achando que ele era burro, né? Então, assim, alguém falou isso. Geralmente é a família, mas a família também não faz isso por maldade, né? A família não tem esse conhecimento que isso vai trazer problemas horrorosos para a criança, né? Então, quando o laudo sai, fica tudo mais fácil para a escola. Porém, às vezes, o pai se acomoda. Ele é autista. Ele é deficiente intelectual, ele não aprende. Ele aprende. Todo mundo aprende. Né? Então, assim, a importância do laudo é isso. E essa questão de ter essas crianças, há muitos e muitos e muitos e muitos anos tem isso, só não se sabia como fazer e o que fazer. Então, essas crianças eram trancadas. Hoje eu escuto muito professor falar assim, nossa, quando eu comecei a dar aula, não tinha tanto autista. Tinha, só que ele estava dentro de casa, ele não ia para a escola, né? E hoje, graças a Deus, nós temos aí textos oficiais que dão suporte para essa criança. Uma outra questão do pai ter o laudo, por exemplo, autista, deficiente intelectual, ele pode conseguir alguns benefícios, né? Dependendo da sua renda, ele pode conseguir o BPC, né? Que é ligado à lei do LOAS, né? Que é um dinheiro, um salário mínimo que ele vai receber para ajudar nas terapias da criança, que é pagar uma boa psicóloga, uma boa psicopedagoga, né? E fono, etc. e tal. Então, isso ajuda bastante quando a mãe, o pai tem consciência. Agora, é lógico que não pode pegar, R$ 1.100 hoje, colocar para comprar comida porque eu preciso de comida e deixar a criança para lá, né? Isso não pode acontecer. Então, eu acho que nessa questão é muito importante, sim, tá? Mas, volto a dizer, não é o fim, tem que continuar o trabalho. É interessante que a gente tem a teoria das inteligências múltiplas, né? Então, cada aluno também tem que ser... a gente tem que conhecer o limite do aluno. Eu, por exemplo, em matemática eu sempre fui uma negação e sou até hoje. Eu virei professor de história, não é? Eu não fui brincar lá na matemática porque para mim não dá. Contar moedinha de troco para mim é difícil. Então fui para um lado onde eu tinha facilidade. Então a gente também tem que pensar nisso, né? Na questão da limitação do aluno. Não adianta querer empurrar ali a ciências exatas ou humanas, se ele é de exatas, né? Querer que ele seja um gênio, porque não vai porque ele tem um limite, todos nós temos, né?
Lucas, uma coisa que você me lembrou é que assim, eu acabei caindo para a educação especial justamente para ajudar as crianças, porque eu sofri muito na infância, porque eu, com 29 anos, eu recebi um laudo de TDAH, não, eu sou, né? Lógico que eu sou medicada, faço tratamento e tal. E eu olhava para o professor, ficava olhando para ele e eu nem estava vendo o professor, né? E aí uma vez eu escutei o professor falar para minha mãe assim: ah, não briga com ela não, é que ela presta atenção, mas é que ela é deficiente intelectual, né? E quer dizer, o cara me rotulou, né? Eu nem sabia o que era deficiência intelectual naquela época, mas eu já sofria isso. Então eu lia um livro, né? A minha primeira formação foi letras, depois pedagogia, então eu tinha que ler muito livros. E quando eu estava na metade do livro, eu pensava assim: o que eu estou lendo mesmo? Do que é o assunto? Então eu costumo dizer que tudo que eu li na minha vida eu li 2, 3 vezes. Né? Depois, não, depois um professor fantástico, né, psicólogo, falou para mim: Tânia, eu acho que você é TDAH, eu nunca tinha ouvido falar no que era isso, né, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, só que na época eu era do tipo desatenta, olha que coisa louca, eu era desatenta, porque nós temos 3 tipos: desatenta, o hiperativo e o combinado, hora hiperativo, hora desatento. Então, eu era muito quietinha, então eu era jogadinha de lado, porque eu não fazia bagunça, eu não reclamava, eu não sei o que, mas vivia no mundo de Bob, eu não prestava atenção em nada, né? Então, assim, olha que coisa mais louca é isso, né? E um professor com um olhar muito especial, já na faculdade, falou para mim: Tânia, eu preciso te encaminhar, porque eu percebo que você tem muita força de vontade, mas você se perde nos teus pensamentos, e era verdade. Então, foi aí que eu recebi esse laudo e aí comecei a me tratar. Nossa, minha vida foi outra. Então, eu sempre falo para os pais, né? De TDAH eu entendo, porque eu sou uma. E eu não admito que falem nada de um TDAH, porque ele não é preguiçoso, ele não é vagabundo, ele simplesmente se perde nos pensamentos. É biológico, vai além das minhas forças, né? Lá na clínica, outro dia, a minha sócia colocou uns negócios no cabelo, e de repente eu olhei e falei para ela: meu Deus, o que foi? Tu tirou o negócio do cabelo? Ela falou: Tânia, tem 2 meses que eu estou sem isso no cabelo. Uhum. Eu estou quase todo dia com ela, né? Então, assim, para você ver que isso é a situação do nosso aluno em sala de aula, né? Então, é muito complicado. Orlando. Orlando, faltam. A gente vai fazer 2 partes, faltam 8 minutos e meio, e aí, quando cair, a gente faz a segunda parte, tá bom? Tânia, assim, primeiro, o depoimento seu que é uma lição aqui, né, para a gente. É, Você sabe que a partir desse modelo de escola democrática, ela impacta muito o ensino de língua portuguesa, né, que eu acho que vai dialogar bem com você. Então, primeiro a ideia de que a gente precisa compreender que inclusão, porque a escola democrática, ela naturalmente já fala em incluir. Primeiro, incluir aqueles que estavam fora da escola, como você bem disse, pessoas que tinham algum problema além do social, né? Porque normalmente o social deixava a maioria fora da escola e ninguém estava nem aí. Aí você tinha essas questões de crianças que tinham algum problema, né, de ordem emocional, cognitiva, que não aprendia e que também colocava-se ali à margem, né, fora da escola. E a inclusão, ela vê tudo isso, porque você começa a trazer para a escola todo mundo, né, toda a sociedade, toda aquela comunidade e todas as situações que permeiam ali a questão da comunidade. E aí você sabe que no ensino de linguagem, de língua portuguesa, tem uma coisa bacana, porque pelo menos os currículos, né, eles pedem na prática que se tenha esse olhar de compreender como o aluno, como indivíduo, ele manifesta a sua linguagem, ou melhor, modalidade de linguagem que ele consiga aprender. Né? uhum. E nem sempre está limitado à escrita. Por que eu te falo isso? Porque, às vezes, quando você naturalmente já percebe, como bem você disse, que há um problema de aprendizagem nessa ordem. Se eu pego um aluno que ele não consegue escrever dentro de um gênero específico que está sendo ensinado para ele, eu não preciso do laudo, né? Ele já precisa ser tratado com um olhar diferenciado. Ele já precisa de uma atenção diferenciada para ser incluído e aprender aquele gênero. Se ele está difícil de aprender, por exemplo, vai pegar uma criança pequena, uma fábula na forma escrita, que eu tenha já, antes do laudo,
como desenvolver isso numa oralidade, como é que eu posso buscar meios de manifestações da linguagem dele, de modo que o conceito da fábula, por exemplo, esteja nele até vir o laudo e ter algo mais profissional, né? Sim, perfeito. Orlando, quer fazer mais uma pergunta ou posso perguntar aqui? Viu, Tânia, assim, você deve conhecer a Carolina de Jesus, né? E tava, assim, o Lucas até citou ela, né? E eu costumo usar ela como exemplo porque ela estudou até a antiga segunda série. E você imagina que a escrita dela deve ter sido horrível, né? E ela tinha um conteúdo riquíssimo para passar, né? E às vezes a gente tem essa realidade muito grande na escola. Porque quando eu digo assim os professores, eu digo de uma forma institucional, né? Porque às vezes a instituição escola, voltando no ensino de língua, como eu te falei, de linguagem, hoje é voltado para o gênero. Então, se a Carolina estuda hoje, no currículo que a gente tem hoje, a preocupação é o que ela produz de conteúdo naquele gênero que ela está, o gênero diário que ela está escrevendo, né? E a ortografia, ela fica secundária, você vai aprimorando devagarzinho, né? Antigamente era o contrário, a potencialização na escrita era na questão ortográfica, na escrita, e aí ficava de fora, né? E aí ela teve o acaso do jornalista conseguir ter acesso, né? E hoje ela tem esse reconhecimento ainda atrasado, né? Esse reconhecimento público daqui, né? Nosso, porque fora ela já era muito conhecida. Muito bem. O próximo tema que a gente pautou aqui, Tânia, é em relação ao, como eu posso dizer, o empenho, o apoio ou participação de diversos profissionais numa junta para acompanhar, por exemplo, alguns casos mais sérios ou nem tão sérios assim, mas que precisam de um apoio extra, né? Tanto família quanto psicopedagoga, muitas vezes psicóloga, no caso mais avançado, mais sério, psiquiatras. E aí você poderia falar sobre a importância da família estar junto dos profissionais, seja professor, psicólogo, psicopedagogo, nessa missão, digamos assim, de ajudar essas crianças. E, ao mesmo tempo, como você já até comentou, aquelas famílias que não possuem, primeiro, o entendimento necessário na relação à instrução, né? Porque não tiveram uma educação adequada para filtrar, entender o que está acontecendo com o seu filho. Segundo, quando ela até entende, tem um apoio, por exemplo, numa escola, mas aí entra a questão social no sentido de, pai, você vai precisar, ou mãe, né? Você vai precisar encaminhar seu filho a uma psicóloga, mas a consulta é 50, 40, 100, 200, enfim. Aí tem essa dificuldade. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa importância de a gente, escola, profissionais extras e família estarem no mesmo bloco para auxiliar essas crianças. Mas antes de você responder, eu vou encerrar a gravação, que a gente vai fazer esse vídeo em dois pontos, né? Para não ficar muito longo. E aí eu vou encerrar a gravação aqui e a gente volta no segundo bloco com você já respondendo essa questão, tudo bem? Ok. Então, Orlando e Tânia, é só entrar naquele mesmo link que aí a gente volta para a sala. Tudo bem. Até já.